Alô pessoal, eu sou o doutor Antônio Andrade no quadro Alô Doutor no programa Geraldão e o Povo. E desta vez nós vamos responder a pergunta que é do senhor José, lá da Cidade Baixa, e uma pergunta de veras interessante. Ele pergunta, e essa paixão, e esse amor pelo futebol, que é o esporte popularmente conhecido, como mais aceito no mundo inteiro, e não podia ser menos do que na nossa querida Bahia. Então você tem esportista, você que tem o seu time de futebol, que tem suas atividades do fim de semana, quer dizer, a única das poucas diversões hoje devido às situações socioeconômicas, principalmente das classes as classes de funcionários menos favorecidas, que apesar disso está ficando caro os ingressos de um modo geral, para ver o seu ídolo, para ver o seu time jogar, e de repente ele pergunta, por que esse amor, por que essa paixão? Como a gente poderia definir isso, doutor Andrade? Isso seria uma paixão ou seria um amor? Na verdade, nas grandes competições você tem quase que indistinguivelmente, porque o amor é um sentimento de sutileza concretizado, quando a paixão é uma situação tomada de repente, da qual nós sabemos que tem estruturas cerebrais envolvidas com essas formas de sentimentos, que na verdade são estruturas que passam pela área do conhecimento, ou seja, tem umas descargas, principalmente as descargas dopaminérgicas ligadas, que são a química do cérebro que rege toda essa situação, e no momento da explosividade você tem áreas da área do cérebro que o indivíduo, ela é como se fosse, ela tem um tempo de início e um tempo de término. E já o amor não, é aquela coisa mais concretizada, mais segura, mais estabilizada, e é por isso que nós temos. Então essas áreas têm nomes complexos, mas são áreas que quer dizer, quando você está ligado com essas situações, você tem o grande sistema, que é o sistema límbico, que é o sistema ligado com as situações das emoções, dessa coisa toda. Quando isso descamba para um lado mais de agressão, dos sintomas negativos, da raiva, do medo, dessa coisa toda ligada com isso, você vai para uma área cerebral que é chamada de amígdala, e ela é responsável por esses sintomas chamados a parte negativa do indivíduo. Quando isso se estabiliza, ou seja, que tem a sua resolução, você parte imediatamente para uma situação ligada com esse sistema límbico das emoções, com a parte do córtex frontal, que vai estabilizar o querer. E esse querer tem uma estrutura, ou seja, agora a necessidade de você manter essa permanência tem a área da recompensa, a área do sistema do núcleo accumbens, e tudo isso depende da química. Depende dessa química do querer efusivo, que é a paixão, e do querer mantido, mais ameno, mais consciente, mais pensado, mais elaborado, que é aquilo que nós chamamos de amor. Então nós temos estruturas, apesar de tudo isso, os estudos modernos da neurociência vêm demonstrando, através de um exame chamado ressonância dinâmica, as áreas pontuais na qual você está imbuído da paixão, do amor, de qualquer forma de sentimento, as áreas cerebrais que são estimuladas. Então, essas áreas que compõem, ou seja, que hoje mostram que essa excitação ocorre nessas áreas, e nós temos então essa compreensão. Só que esse assunto é um assunto um pouco complexo, é um sentimento que todos nós temos, todos nós sabemos o que é uma paixão e o que é um amor. Porém, só hoje é que a ciência está tentando explicar, concluir as áreas cerebrais aonde esses sentimentos se processam. Então, se nós formos para aí, você sabe que o amor é uma coisa milenar, desde que o homem é homem, que o homem, na sua estrutura de formação, esse sentimento que é um sentimento maior. E dele, hoje em dia, é o que nós mais estamos precisando. Não é só entendimento do amor e da paixão, mas é o amor pelo próximo, pelo nosso companheiro. Quer dizer, à medida que você tem a sua estrutura da família forte, sua religião, seja ela qualquer uma que for, e a consideração pelo seu
na sua relação do dia a dia, nós vamos ter esse sentimento mais reforçado e vamos com isso combater esse mal que aflige o mundo inteiro e o ser humano, mais especificamente, que é a violência. Eu sou Antônio Andrade, no programa Geraldão e o Povo, no quadro Alô Doutor. Esperamos a nova pergunta para uma tentativa de resposta no próximo programa.